Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Quarta coisa que você precisa ter uma escuta ativa. Sabe uma tarefa que de vez em quando eu passo para uns pacientes meus? É a seguinte tarefa, se você quiser fazer isso, faça isso. Se você estiver com muito atrito no seu casamento, ou numa relação que você tá, você vai escolher um momento calmo e tranquilo, você vai virar para essa pessoa e você vai falar o seguinte: eu quero que a nossa relação seja melhor do que ela tem sido, porque eu sei que a gente tem atritado muito. Eu vim aqui te ouvir porque eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhor para você. Aí o que vai acontecer no momento que você falar isso? Você vai ser esculhambado, ok? Você vai ser esculhambado. A pessoa vai ter a lista. Se ela não tiver a lista, se prepara que às vezes ela faz na hora. E o que você faz? Você não fala nada. Eu falo isso para os meus pacientes. Você vai deixar seu parceiro te esculhambar. Esculhambar, a pessoa vai te esculhambar de cima a baixo. Quando a pessoa terminar de te esculhambar, nisso a sua cabeça já pensou em todas as respostas possíveis. Quando a pessoa terminar de te esculhambar, você vai falar o seguinte: se você estiver muito nervoso, que provavelmente você vai estar, se você estiver irritado, que provavelmente vai estar acontecendo, você vai fazer o seguinte: você vai falar, tudo bem, eu vou pensar sobre isso e daqui a uns dias a gente volta a conversar. Às vezes eu falo isso pra eles, aí eles falam assim, você não tem esse sangue frio. Eu falo, não só tenho, como eu vou te ensinar a ter. Olha só, a gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções nessas situações. E às vezes gerenciamento eficaz é o distanciamento. Se eu tô vendo que eu tô muito irritada, depois eu volto. Se eu tô vendo que eu tô muito triste, que eu não vou conseguir falar, daqui a pouco eu volto. Olha só, mas ouça sem interromper. Posso te falar? Dá certo. Significa que o casal termina junto? Nem sempre. Mas você cria um espaço de uma escuta real, de uma escuta verdadeira, que às vezes aquele casal não tá tendo. Enquanto a pessoa estiver desculhambando ou falando da lista, o que você vai fazer? Você não só vai ouvir calado, como você vai fazer algumas coisas ainda. Você vai fazer o quê? Você vai manter contato visual. Então a pessoa vai te esculhambar e você vai ficar olhando para ela. Você vai acenar com a cabeça. Você vai fazer isso. Aí você vai falar, Adriana, mas aí eu vou falar para ela que eu concordo? Olha só, acenar com a cabeça, principalmente para as mulheres, tá? Os homens têm outro entendimento com isso. Mas principalmente para as mulheres, o aceno com a cabeça sinaliza para ela que você está entendendo ela. Então, se você estiver conversando com uma mulher, e fica a dica para os homens, ou se você estiver conversando com uma mulher, quando ela estiver falando, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai acenar. O que você está falando? Estou te entendendo. Eu concordo? Não necessariamente, mas eu estou te entendendo. Faça pequenos gestos verbais. Deixa a pessoa te escolher, mas você fala, sei, sim, foi, Olha só, depois que ela desculhambou que você fez tudo isso, você vai perguntar mais. Pergunta para entender. Deixa eu entender, mas por que você achou que eu fiz isso? Esses dias aconteceu uma situação aqui em casa, e eu saí de casa puta. Eu falei, vou sair de casa, saí de casa. Eu tava com a cabeça quente, tá? Quando eu voltei, minha esposa tava calma. Eu tava calma, ela tava calma. Mas quando eu voltei, ela me esculhambou. Eu ouvi, ela me esculhambou. E eu não entendi por que eu estava sendo esculhambada. Eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de entender por que eu estava sendo esculhambada. E aí o que eu fiz? Eu perguntei. Eu falei, eu não entendo por que você acha que isso é errado. Por que isso é errado? Adriana, mas aí você tá de sacanagem? Não, gente, eu preciso entender aquilo. Olha só, se eu faço um comportamento que fere o meu parceiro, que machuca o meu parceiro, eu quero me manter nessa relação, eu preciso estar aberta a entender o que eu tô fazendo, porque às vezes eu não percebo, às vezes eu não vejo, às vezes o outro não vê. Então pergunte. Às vezes a pessoa te esculhamba. Aqui em casa, muitos dos nossos conflitos, muitos deles eu sei que eu tô errada.
e reconheço, e tenho que voltar atrás, e às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, mas olha só, não, mas eu quero que dê certo, então eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que aprender, mas por que que isso te magoa? Então, teve um dia que eu perguntei isso pra minha esposa, falei, como que eu posso te dizer algo sem que você sinta que eu esteja criticando? Às vezes eu preciso saber como que tem que ser para aquela pessoa. Entende? E aí a gente comete muitos erros quando a gente quer viver uma vida inteira se comportando igual com absolutamente todas as pessoas. Cada relação que você tem é diferente. Cada pessoa é diferente, ok? Então, quer resolver? Escuta ativa, você precisa ouvir isso aqui. Quinta coisa, tô caminhando pro final. Quinta coisa, você precisa manter a calma. Conversas difíceis vão exigir de você gerenciamento emocional. Principalmente para quê? Não escalonar. Olha só, não escalonar emoções é uma das grandes dificuldades que nós temos. O que é escalonar emoções? Você está se sentindo ansioso. Aí você pensa, nossa, tá chovendo muito aqui em Brasília. Será que vai alagar? Vamos imaginar que você teve esse pensamento um pouco catastrófico. E será que vou perder meu carro aqui na garagem porque vai alagar? Aí, diante desse pequeno pensamento catastrófico, você comenta isso com alguém. A pessoa fala, olha, é bom você ver no seu seguro que se tem cobertura de desastre o seu carro. E aí, dessa conversa, começa outra, e uma preocupação que você teve que tá chovendo muito, virou uma preocupação do quase tô virando desabrigada. O que você fez com a sua ansiedade naquele momento? Você escalonou. Cada elemento que vinha, jogava ela lá para cima. Quando eu vou ter uma conversa, vê se não é assim, você começa a conversar, você começa a discordar, aí começa a aumentar o tom de voz. Aí como um aumenta o tom de voz, o outro aumenta o tom de voz porque ele aumentou o tom de voz. Aí daqui a pouco tá gritando. O que vocês fizeram? Escalonaram. Como que eu evito isso? Como que eu evito escalonar as minhas emoções? Primeiro, se mantendo no foco do que você foi fazer. Não dá para conversar o mundo inteiro. É uma pauta que você vai conversar naquele momento. Começa por aí. Segundo, percebeu que os ânimos estão aflorados, que a pessoa está muito irritada, que você não está conseguindo falar? Fala, olha só, vamos parar, vamos acalmar, depois a gente volta. Dar pausas pode ser saudável, gente. Sei lá, pegar seu carro, dar uma volta na cidade pra você não falar metade das coisas que você quer, pode ser saudável. Sabe por quê? Porque metade das coisas que você pensa quando você tá com raiva e quando você tá nervoso são mentiras que a sua cabeça tá te contando. O que você precisa fazer, principalmente nessas situações? Evite linguagem agressiva com seus parceiros, evite insultos, evite críticas, evite adjetivos pejorativos. Você não ganha nada com isso. Muito pelo contrário, você afasta essa pessoa de você. Você quer resolver ou você quer afastar? Ok? Então, esse é o ponto. 6. Tô caminhando pro fim aí que meu horário já tá dando, né? 6. Sexto aspecto para você trabalhar aí, para você ter uma conversa difícil. Abandone a ideia de ganhar a briga. Porque eu vou mostrar que eu tô certa. Porque essa briga aqui, dessa vez... Você já teve aquele momento que você briga, que você tá sempre errado? E aí você tem uma briga e você pensa, ai que delícia, dessa vez eu tô certo. Já teve essa situação? Aí você fala, eu tô certo. Como que eu provo pra ela que eu tô certo? Vai perder seu casamento. Adriana, mas não é importante eu provar que eu tô certo? Sinceramente, não. É você jogando squash ou tênis e querer provar que você fez o ponto, ou seja, você vai ganhar dele. Se eu tô jogando frescobol na praia, eu não tô preocupada como que vai ser. Eu tô preocupada em passar uma bola de uma maneira que o meu parceiro também ganhe. Então, olha só, se eu tô entrando numa briga para fazer a pessoa, para eu provar para a pessoa que ela tá errada, desculpa, mas você vai ter problema sério nas suas relações. A ideia de quando eu vou conversar com alguém não é ganhar briga, não é mostrar que eu estou certo, que o outro está errado. A ideia de eu conversar com alguém é eu, junto com aquela pessoa, buscar soluções que vão me satisfazer e satisfazer o outro. Então, te dar um exemplo.
eu poderia viver numa toquinha. Eu entendo os ursos que hibernam, não tenho nada contra eles, eu entenderia perfeitamente isso. Se eu pudesse, eu viveria numa toquinha, trabalharia, encontraria os meus amigos e tal, não sei o que, vida calma, tranquila. Minha esposa gosta de um pouco mais de agito. A gente sai, a gente foi pra Chapada uma época aí, um tempo atrás, saímos, cachoeiro o dia todo, rolou cachoeiro, papapá. Chegamos no hotel, tomamos banho, deu 8 horas, umas amigas nossas que moram lá mandaram mensagem, bora sair? Ela abriu um sorriso, eu falei, amor, vai, pode ir. Ela falou, você vai ficar? Eu falei, ficar não, eu vou dormir. Não é ficar, eu vou dormir, fica muito tranquila que eu vou dormir, daqui a pouco eu vou dormir. Aí ela insistiu, não, vamos. Falei, olha só, eu vou, aí eu vou chegar lá, aí daqui a meia hora, 1 hora eu vou estar com sono, aí você vai ficar incomodada que eu tô com sono, aí eu vou ficar incomodada porque eu tô te incomodando, e aí nem eu vou curtir a noite, nem você vai curtir a noite. Você vai estar com as nossas amigas, você vai se divertir, você vai ficar lá 1 hora, 2, 3, quantas você quiser. Eu vou dormir uma noite tranquila de 8 horas de sono. E amanhã de manhã, quando a gente acordar, a gente vai pra cachoeira. Gente, isso é você buscar um equilíbrio que satisfaça o quê? Satisfaçam 2. Ah, não, mas eu não deixo o meu parceiro sair sozinho. Aí você tá com problema, aí o problema é você. Aí tá falando sobre o seu lugar de insegurança e não sobre o outro. É importante nos relacionamentos que a gente respeite as individualidades. Tem coisas que eu sou diferente. Eu adoro acordar de manhã cedo e curtir um tempinho de silêncio. A minha esposa acorda já atualizando o boletim do dia, o que vai rolar, o que vai ter e tal. Eu acordo, eu abro o olho, eu penso, aí eu levanto, aí minha alma começa a fazer download, aí eu falo com os cachorros. Daqui a meia hora eu vou estar lá nos 70%. A gente acorda em horários diferentes. E sabe o que acontece? Isso satisfaz a nós ambos. Olha só, tem hora que eu quero dormir 10. Tem hora que ela quer dormir meia-noite. O que a gente faz? Eu durmo 10, ela dorme meia-noite. A gente precisa, se a gente está numa relação, satisfazer a coisa de maneira que fique bom para mim e que fique bom para o outro. Senão, gente, é um casamento muito ruim. É uma parceria muito fracassada, na verdade. Aí você mantém uma parceria só para outro ver. E você vivendo uma vida infeliz. Não sei se isso faz sentido para você. Para mim, não faz muito. 7ª coisa pra gente encerrar isso, tá? Maite tá falando, né? Isso é verdade. Isso acaba criando bloqueio. A pessoa não escuta. Você quer me provar que eu tô errada, eu vou querer te provar que eu tô certo, né? Então, esse é o ponto. Olha só, 7. Paciência e persistência. Então, vamos falar sobre isso aqui também, com certeza é uma dificuldade generalizada. Você tá com uma questão no seu casamento. Deixa eu te falar uma coisa, pra gente poder caminhar pro final. Principalmente pra você que é solteiro, que me ouve hoje. Todo relacionamento tem problema. Ah, mas tem relacionamento que não tem. Ou as pessoas estão medicadas fortemente, a ponto que elas estejam quase dopadas, ou elas estão mentindo para você. Existem casais que têm mais conflitos, existem casais que têm menos conflitos, existem casais que têm conflitos respeitosos, que se respeitam, que conversam, que dialogam. Existem casais que se agridem fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Existem todos os tipos de conflito, mas não existe relação sem conflito, ok? Então, eu tô me relacionando com uma pessoa, eu me casei, eu tava com 41 anos, e minha esposa estava com 30 e não sei quantos. Temos uma diferença pequena aí. Eu tinha 41 anos, que eu tinha uma maneira de viver no mundo. Imagina que eu tô te falando que as minhas maneiras normalmente estão certas, né? Então, eu tenho 41 anos vivendo esse mundo de um jeito. Ela tem seus 30 e poucos vivendo de um outro. E agora nós somos 2 pessoas que decidem morar juntas. O que vai acontecer? A gente vai ter problema. Ela tem um jeito de fazer, eu tenho outro. Ela vê a coisa de um jeito, eu vejo de outro. Você quer ver uma diferença gritante entre nós? A gente vira e mexe e conversa sobre isso. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Se eu virar e falar, amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou pra natação. Eu só não vou pra natação se eu acordar doente.
Mas se eu falei que eu vou fazer, eu tenho uma obrigação de fazer. E a minha esposa? Ela muda de ideia, agora ela pensa que é de um outro jeito. Ela tem muito mais flexibilidade que eu. Em alguns momentos isso me irrita. Em alguns momentos a gente já conversou, olha só me fala quando você vai fazer. Depois que você tiver passado por todo esse processo aí, que você decidir, mas decidir mesmo, tipo assim, na verdade, faz, depois você me conta. Falei com ela, faz, depois você me conta. Por quê? Porque, olha só, a gente tem um jeito. E aí, o que eu também aprendi? Eu também tenho que me flexibilizar, não tenho? Qualquer coisa que ela tem ideia, eu apoio. Ah, tô pensando em comprar um Fusca. Nossa, que legal, deve ser bacana ter um carro antigo. Agora eu tô pensando em aprender Zumba. Acho que você deveria aprender Zumba mesmo. Acho que vale a pena você ir. Ah, por que eu vou fazer isso? Gente, porque a vida dela, se ela quiser fazer, ela vai. Se ela tá feliz em fazer aquilo, ela faz. Se ela tá feliz em falar que ela vai fazer, ela não vai fazer, isso também é um problema dela. Quando me envolve, não. Quando me envolve, eu falo com ela, quando me envolve, você só avisa quando acontecer. Olha só, quando a gente conversa isso, o que a gente está fazendo? Nós estamos afinando a nossa dança. Ah, que legal, nossa, que maravilha, é verdade. Isso é rápido? Não. Por isso você precisa ter paciência e persistência. Um dos nossos maiores erros é a nossa falta de persistência. A gente desiste, é isso aqui que a gente fala. Fracassei, não consegui. Não é que você não conseguiu, é que você desistiu. Se você não tivesse desistido, você teria conseguido. Vira e mexe quando eu conto o meu case de sucesso que a minha esposa aprendeu a arrumar cama, vira e mexe as pessoas falam, sério, até hoje eu tô tentando ensinar meus filhos. Teve um dia a gente estava aqui em casa, tô terminando, tá, gente? Mais 5 minutos eu termino. Um dia a gente estava aqui em casa, aí eu saí do banheiro, cheguei na sala, falei, amor, o chuveiro do banheiro, ele tá com uma folga, precisa apertar mais, porque senão fica pingando. Aí ela virou pra mim, ela tinha acabado de sair do banho. Aí ela virou pra mim e falou assim, tá bom, você fechou o chuveiro? Eu falei, não, ele tá pingando. Aí ela olhou pra mim, levantou, foi no chuveiro, fechou o chuveiro e voltou. Quando ela voltou, ela virou pra mim e falou assim, você é estranha. Eu falei, por que eu sou estranha? Ela falou, sabe por quê? Porque nos outros relacionamentos que eu tive, quando acontecia alguma coisa assim, da pessoa ver uma coisa e a pessoa queria que eu mudasse, ela fazia e depois ela me contava. Falei, sério que as pessoas faziam isso? Ela falou, faziam. Eu falei, nossa, as pessoas realmente não sabem o que elas estão fazendo. Sabe por quê? Eu falei com ela, sabe por quê? Porque se eu faço e te conto, você nunca aprende a fazer. E aí ela falou comigo, ah, mas quando é as suas coisas, eu faço pra você. Eu falei, então você tá errada. Eu falei, não faça por mim. Quando você vê que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não fiz, eu quero que você me avise. Ela começou a fazer isso. Na primeira vez, ela fez, eu olhei e falei, ela tá certa? Eu pedi, eu preciso disso. Se eu quero que ela se ajuste, eu também preciso me ajustar. Ah, eu vou ter que falar quantas vezes? Eu não sei. Talvez vai ser uma, talvez vai ser 2, talvez vai ser 3. Tem 3 anos que eu sou casada, de vez em quando eu falo, amor, a cama. Ah, Adriana, qual que é a frequência que você fala isso? Acredite, infinitamente menor do que eu falava há 3 anos. Mas a gente precisa de quê? Persistência. Às vezes, eu vejo algumas pessoas se debatendo nisso, na ideia do... É certo eu estar num relacionamento esperando o outro mudar? Não sei você, eventualmente eu me vejo perguntando isso, vendo as pessoas se perguntando isso. É certo eu estar numa relação? Ao mesmo tempo, como que eu tô numa relação se eu nunca tenho perspectiva de mudança, nem minha ou nem do outro? Talvez a gente converse sobre isso aprofundadamente um dia. E aí vira e mexe, eu sou questionada com a seguinte pergunta. Vira e mexe, eu recebo a seguinte pergunta. O que eu preciso ver no meu parceiro que vale a pena eu esperar ele mudar? Ou vale a pena eu mudar por ele? E aí, normalmente, eu falo o seguinte, olha só, todas as pessoas têm seus problemas, todas as pessoas têm dificuldade. Você não vai casar com a sua cópia. E posso te dizer, se você casar com a sua cópia, você vai ter uma vida muito, muito chata ou muito louca. E talvez você não queira nenhuma coisa nem outra.
O que eu preciso ver? Qual que é a característica que precisa ser importante para eu querer que a minha relação dê certo? Eu preciso saber se aquela pessoa tem disponibilidade para aprender ou para ajustar. Então, olha só, eu tenho mais dificuldades, a minha esposa também. Eu faço minha terapia, ela faz a terapia também. De vez em quando a gente briga. Eu falo, vai lá pra sua terapia conversar, vai lá falar mal de mim que eu vou lá falar mal de você. Faz parte, por quê? Porque eu vou ter um olhar de fora me falando sobre aquela situação. E por que a gente faz isso? Porque nós temos disposição a aprender. É engraçado, tanto eu como ela temos isso em comum. A gente adora aprender. Quando, você quer aprender? Que legal, vamos aprender um negócio novo. Se você tá com uma pessoa que não tem disponibilidade para aprender e que não tem disponibilidade para ajuste, você precisa rever a pessoa que você tá. Como saber? Tem quanto tempo que você tá com essa pessoa? Tem quanto tempo que você tá conversando sobre os mesmos problemas? Esse é um ponto para você avaliar. Faz sentido? Ao mesmo tempo, eu vejo que muitas vezes a gente não avança porque a gente fica naquele imaginário do casal, né? Do casal perfeito, do casal, esses filmes que a gente vê. Você já viu algum filme que algum personagem tem dificuldade sexual? Já viu ejaculação precoce? Se não for para tratar o tema, gente, o mundo inteiro sexual que nos envolve é 100% de eficácia o tempo todo. Não é isso nos relacionamentos. E a gente vive, às vezes, nessa ilusão sem ter a conversa difícil e sem construir, de fato, o relacionamento que nós queremos. Tem um autor, o Joseph Campbell, que ele fala o seguinte, eu quero terminar aí, que meu horário já deu com essa frase. Ele fala o seguinte, nós precisamos abandonar a vida que planejamos para viver a vida que temos. Eu queria que o meu parceiro fosse 5 centímetros maior. Sério que você vai brigar por isso? Eu sonhei que ele fosse mais alto. Tá, mas ele não é, você vai fazer o quê? Eu queria que meu parceiro fosse uma pessoa super disciplinada. Ele não é. Tá, você vai fazer o quê? Você vai se separar ou você vai resolver? Você vai se apegar a um imaginário que você planejou de relacionamento e de casamento? Ou você vai viver a vida que você tem? Olha só, vou terminar te contando a história do elefante. Nem estava programada, mas eu tô precisando contar essa história para alguém. Eu vou contar essa história para você para eu terminar minha live. Sábado, eu estava assistindo um programa chamado Planeta Vivo. A gente vê uns programas de planeta aqui em casa. E eu estava vendo o elefante. Estava falando sobre o elefante, sobre a restauração do planeta, como que isso pode acontecer, porque a gente está esculhambando o planeta como um todo. E estava mostrando os elefantes no Congo. Os elefantes no Congo, eles têm que percorrer, eles têm que andar na mata fechada para eles acharem água. E eles fazem isso, eles caminham nessa água. E a vovó do grupo, né, que é anciã, os elefantes são uma comunidade matriarca, então são as mulheres que comandam a comunidade. Ela leva a família, né, para até a água e para achar comida. Gente, é muito sinistro. O elefante, ele consegue ver a vibração, ele consegue sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Olha que coisa doida. Isso aqui que é interessante quando eu falava do elefante, que o elefante hoje no Congo, ele é um dos animais mais importantes para o nosso ecossistema. Quando ele entra na mata, que ele vai destruindo a mata, né, quebrando os galhos, amassando, quando ele vai cagando no caminho, ele vai gerando novas vidas, ele vai adubando a terra, ele vai quebrando para que novas coisas, novas flores, novas árvores venham. Tem uma árvore que é uma das árvores hoje mais importantes, que é chamada, acho que é a árvore do elefante, uma coisa assim, que é uma árvore que tira gás carbônico diretamente do céu, né, do ar. Ela está sendo estudada para ver se a gente descobre como que a gente faz isso. O elefante, ele é essencial. O elefante, ele é vital para o nosso ecossistema. Só que o elefante, ele não está preocupado em salvar o ecossistema. Ele está preocupado em alimentar e cuidar da família dele. Por que eu estou te falando isso? Parte das nossas relações estarem mais difíceis é pelo imaginário do que nós queremos. Nós queremos Virgínia e Felipe. Não sei por que as pessoas querem ser ele, mas tudo bem. As pessoas querem ser ele. As pessoas querem ser o casal do sucesso. As pessoas querem achar o grande propósito e significado das suas vidas.
E elas nem conversam sobre isso, elas não conversam sobre nada. E elas ficam correndo atrás do rabo delas. E elas não entendem. Eu converso muito isso aqui em casa. O lugar que é o nosso propósito, que nós fazemos diferença, é o lugar que nós estamos. Olha só, hoje o que eu tenho que viver? O que eu estou vivendo. Tenho minha esposa, tenho os meus animais, tenho os meus amigos, tenho vocês aqui toda segunda noite, tenho os meus pacientes. É no meu dia a dia que eu vivo a minha vida. É no meu dia a dia que, seja lá o que for o propósito, é que no propósito acontece. É no elefante levando a família para comer que ele se torna vital para o nosso ecossistema. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente está numa geração infantil, nós estamos no momento cultural infantil, que é o quê? Eu quero ter relacionamento íntimo, eu quero ter um amor para a vida inteira, mas eu não consigo nem falar para o meu parceiro que o que ele faz no sexo me incomoda. Ok? Então, a gente precisa, ao invés de querer mudar o mundo inteiro e querer ser influencer no mundo inteiro, a gente precisa querer construir uma vida que seja uma vida saudável pra gente. Talvez esse seja o nosso propósito. Eu falo muito isso com a minha esposa. Eu acho que no final das contas, tudo se resume a cuidar bem de mim e cuidar bem daqueles que estão ao meu redor. Ok? Conversa difícil é necessária se você quiser ter relacionamento duradouro. Conversas à base de crítica e à base de xingamento e à base de desrespeito são conversas e relacionamentos que estão com o tempo contado para acabar, ok?